Vamos comentar sobre o Evangelho de João, capítulo 8. Sempre que alguém for ler para vocês o Evangelho, feche os olhos. Porque isso aqui não é uma parábola, isso aqui aconteceu, isso foi um acontecimento, né? Porque uma coisa é quando Jesus contava uma parábola. Isso aqui aconteceu um fato para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, feche seus olhos e veja a cena, né? João capítulo 8, né? Os fariseus e os escribas trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante, não peques mais. Nesse fato aqui que aconteceu, que João descreve, nós temos três coisas para poder ver. Jesus e os fariseus e os escribas é uma cena. Jesus com a mulher é outra cena. E Jesus e nós é a outra cena. Né? São três coisas situadas aqui no mesmo contexto para que a gente possa pensar. Então, vocês imaginem a cena. A mulher é surpreendida em adultério, mas a primeira coisa que a gente observa que eles levam a mulher e falam com Jesus assim: esta mulher, ela não tem nem nome. Mas o adultério ela não está fazendo sozinha não, cadê o homem? O homem não está aqui na cena. Nem é dito o que aconteceu com ele. Né? Então eles levam a mulher, jogam ela no chão. Você imagina que ela devia estar sendo arrastada. Joga ela no chão e fala com Jesus. E Moisés manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Jesus naquele momento ele está ali agachado, escrevendo, né? Nós só vamos descobrir o que ele escreveu. Eu digo a gente chegar lá e perguntar para ele: o que o senhor escreveu naquela hora lá? Porque ninguém vai saber o que foi que ele escreveu. E é tão interessante que Jesus fica ali até que eles insistam para que ele tenha a primeira conversa com ele. E Jesus não condena e nem julga nem os fariseus e os escribas, nem a mulher. Porque ele entende o contexto. E o contexto dessa mulher, depois vocês olhem com calma, Levítico 18 e Deuteronômio. Levítico 18, então, é um capítulo só sobre as proibições sexuais, tudo que foi dito que eles poderiam ou não fazer. Está tudo escrito, item por item. E está descrito em Levítico 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Muito bem. Em Deuteronômio 22, versículo 22, está assim: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Agora escuta essa frase: deste modo extirparás o mal de Israel. Então, é dentro desse contexto, dessa lei, que é levado a mulher ali para que Jesus desse a sentença.
E é tão interessante a gente observar os detalhes. Então, que Jesus estava ali, escutando e pensando, né? Porque aonde eles estavam vendo apenas um delito, né? Apenas um pecado, Jesus estava vendo um mal que precisava ser curado. Onde eles não sabiam nem o nome da mulher, né? Onde eles estavam vendo ali só um rosto, Jesus estava vendo um sofrimento. Mas é tão lindo que eles falam assim, João fala assim, que Jesus então se levantou. Ele estava agachado, ele se ergueu. Quando Jesus se ergue, ele vira o protagonista da história. A partir daqui agora é comigo. E é belíssimo o que ele faz, né? Naquele momento, onde ele vê a situação que está inserido. Então ele não condena os escribas e os fariseus, porque eles estão dentro de um contexto, e Jesus veio trazer algo novo. Na onde está escrito ali, deste modo, você matando o homem e a mulher que estão em adultério, você vai extirpar o mal. Mas Jesus não veio para isso, né? Jesus veio para fazer a cura, né? Jesus veio para nos libertar desse mal, né? Jesus veio para libertar e dar para o homem uma nova consciência daquilo que ele é. Veio ensiná-lo de viver a partir do amor, né? Ele veio trazer uma outra consciência. Ele não veio simplesmente extirpar, ele não veio acabar. Ele veio curar, né? Ele veio libertar o homem de tudo isso, né? Então, quando ele olha para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, né? Os escribas, né? E agora ele também pergunta para cada um de nós, né? Porque o julgamento é uma coisa que está na raiz da personalidade humana, né? A gente mal sabe do acontecimento, a gente já julga sem avaliar, né? Então, quando Jesus pergunta, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Quem dentre vós, aquele de vós que nunca olhou para uma mulher com cobiça, atire a primeira pedra. Aquele de vós que nunca foi infeliz, sedento de ternura, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca se deixou seduzir por nenhuma imagem, aquele de vós que nunca se enganou a si mesmo e que nunca enganou os outros, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que está sem desejo, aquele que nunca tem dúvida, aquele que nunca mentiu, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca chafurdou nas sombras da noite, lance-lhe um raio de luz. Na verdade, quando Jesus coloca isso, porque qual que era a única pessoa ali que poderia atirar a pedra nela? Só Jesus, porque era o único sem pecado, né? Era o único. Mas o que ele queria colocar ali, que na verdade todos nós cometemos as mesmas coisas. E por quanto é difícil julgar, porque independente da gente fazer às vezes as mesmas coisas, ou pior, daquilo que foi revelado, né? Nós temos uma mesma raiz, que às vezes um já teve a condição de sair e o outro não. E às vezes até conosco, quanto é difícil nos julgar. Quando eu coloquei aqui, qual de nós que nunca se enganou? E tem hora que você passa por situações que você fala, mas como que eu não vi isso? Mas como é que eu posso ter sido tão ingênua nessa situação? Se para nós é tão difícil avaliar a gente mesmo e ver como é que a gente foi enredado numa história, você imagina julgar o outro, não saber do coração do outro, não saber dos propósitos do outro, não saber o que levou o outro a fazer isso. Então Jesus aqui tem um ensinamento para cada um de nós, né? Porque a gente olha o outro de acordo com a situação mostra e já condena e já critica, né? E nesse momento aqui a mulher sozinha, né? Então, na verdade, quando Deus vem, adultério, gente, na verdade, né? Adultério é trair Deus. Quando Jesus vem para nos livrar, nos libertar do adultério, da ilusão. Tudo aquilo que não está em Deus é errado, é uma ilusão. Porque para se libertar de um amor, que não é fácil às vezes, você precisa de um amor muito maior. Onde que você encontra esse amor maior? Só em Deus.
O ser humano tem uma necessidade de um amor, de ser amado, de ser reconhecido, de ser desejado. E às vezes você coloca esse desejo infinito que você tem no outro que é finito, que vai só te frustrar. Então, para você sair de um desejo, você precisa de um desejo maior. Isso Jesus vem nos libertar. Vem tirar de nós essa ilusão, né? A gente está sempre no mundo aqui numa ilusão. O que nós temos de real, de verdade na vida é Deus. Então, quando nós adulteramos, né, quando nós estamos adulterando que Jesus está querendo nos abrir, tirar a venda dos olhos, nos abrir, nos colocar dentro de uma realidade. Falar, é essa, né? A realidade, né? É essa. É isso, né, que está acontecendo, e que a gente, às vezes, está aqui, mas não está aqui. Ou está sendo permitido, né? Não paramos para poder nos avaliar de verdade, saber quem somos, saber da nossa história, saber que somos filhos do Altíssimo, que estamos aqui para um conhecimento pessoal, descobrir quem somos, caminhar nessa descoberta, porque vamos voltar para a casa do Pai. Mas a gente prefere ficar nesse mundo iludido mesmo, né? E colocando os nossos sonhos, os nossos desejos, naquilo que não vai nos saciar. Quando eu fico imaginando que Jesus, depois que disse isso, ele se inclinou de novo, né? Ficou ali esperando ver o que ia acontecer. Quando ele levanta outra vez, está ele sozinho com a mulher. As únicas duas pessoas em silêncio eram Jesus e ela, porque o resto eu fico imaginando o burburinho que devia estar lá. Mas estava Jesus e ela. Claro que Jesus ficou feliz quando viu que eles não mataram em nome de Deus, que eles não acrescentaram alguma coisa a mais. E ele pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Fico imaginando o olhar que Jesus lançou para essa mulher. Talvez deve ter sido o olhar mais puro que essa mulher recebeu na vida. Pela primeira vez um homem que não a olhou com cobiça. Pela primeira vez um homem que olhou para ela de verdade, né? Olhando quem era ela, aquela mulher, né? Porque é de verdade quando Deus nos olha, né? Esse olhar dele que nos desnuda, né? Que nos faz entender aquilo que somos, né? Fico imaginando na hora que ela foi olhada por ele de verdade, que ela se sentiu amada por ele, como ela nunca foi amada por nenhum dos homens que ela andou, nem se ela era casada pelo marido que ela estava, se ela não estava buscando em outra ternura. Porque é tão interessante essa mulher, que mesmo correndo o risco do adultério, ela era uma mulher corajosa, porque ela correu o risco, ela foi atrás daquilo que ela buscava, que era o amor, né? Só que ela buscou o amor onde ele não estava. E assim na nossa vida, a gente às vezes busca a felicidade onde ela não está. A gente busca o amor onde ele não está. A gente busca a nossa realização onde ela não está. Então a gente se frustra. Então é nisso que é o adultério da ilusão, né? Que a gente busca as coisas onde elas não estão, né? Na verdade, a fonte de todas as coisas está em Deus. Mas a gente ainda vai descobrir isso na nossa caminhada, né? Uma hora nós vamos conseguir entender essa dimensão do que é, como é que o mundo nos ilude, como é que a gente é enredado e a gente não chega na verdade, naquilo que de verdade nos satisfaz, que na verdade enche o nosso coração, né? Fora de Deus, nosso coração foi feito para Ele, né? É difícil, né? Então vocês imaginam o que foi essa mulher, né? Vocês imaginam, ela veio para ser julgada pelos homens e foi julgada por Deus. Ela veio para poder passar por uma justiça e encontrou a misericórdia. Pode imaginar isso? Ela encontrou a misericórdia, né? Encarnada, né? Em pessoa, né? Ela encontra com Ele. E é tão linda essa frase aqui, quando ele pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Quantas vezes a gente vai para uma confissão, e é tão maravilhoso na hora que você está confessando, que você termina a confissão, e que você escuta isso, né? Nem eu te condeno. Vai em paz. A gente poder entender a dimensão dessa frase, a profundidade disso, né? Aquele que poderia naquele momento dar a sentença para aquela mulher, fala com ela, nem eu te condeno. Eu te entendo, eu te aceito, eu entendo o que aconteceu, eu entendo a ilusão que você foi levada, mas o amor verdadeiro não está onde você buscou, não está em nenhum dos braços desses homens que te enganaram, te seduziram, mas está em um só,
que é o Senhor de todas as coisas. Na verdade, essa mulher tem que fazer uma caminhada, né? E aí Jesus diz a ela, vai, né? Vai em direção ao seu desejo, ao que você busca, mas de agora em diante não peques mais. Tenha confiança no Deus da misericórdia, tenha confiança naquele que todos os dias pode te dar a força de amar. Tenha misericórdia naquele que tenha confiança naquele que é a fonte de vida que foi aberta dentro de você. Descubra que a fonte de amor está em você, não está fora de você. Não busque as coisas fora, estão dentro, né? Cada vez que a gente buscar as coisas fora de nós não vamos achar. Busca isso dentro, né? E ele fala, e aí não peques mais, né? Então eu fico pensando, Jesus, ele não quer a morte do pecador, né? Ele não quer o pecado, mas ele não quer a morte do pecador, é o que está escrito lá em Ezequiel, né? 33:11, assim como o Pai, não quer. Mas quer que a gente saia dessa ilusão, né? E que nos coloque de verdade de pé e nos dê a consciência daquilo que somos. Nós não temos dimensão para aquilo que fomos criados. Santo Agostinho fala isso, né? A grandeza daquilo que fomos criados a gente não sabe. Por isso que Deus coloca dentro de nós um desejo. O desejo de oração, que é o desejo de encontrar com Ele. À medida que a gente vai rezando, a gente vai desejando, vai rezando, vai desejando. Quanto mais a gente reza, mais o nosso coração se alarga e mais Deus pode fazer em nós, né? Então, diante dessa cena, é preciso a gente pensar nela, na nossa atitude de julgar, né? Por que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, não vê a trave que está no seu, né? A facilidade que temos de julgar. E aquilo que está escrito, quando a gente julga, a gente está dando o direito, não o outro de me julgar, mas Deus de me julgar. Estou dando para Ele a medida. Então, aprender a não julgar, né? Como que isso faz parte da personalidade humana, né? A situação, a gente nem acabou de receber a notícia, a gente já traçou tudo da vida do outro, né? A gente não escuta, a gente não olha os dois lados de uma história, né? A gente não para pensar. E pensar, e eu no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Né? Provavelmente pior. E pensar, e eu? Né? E quando sou eu que sou julgada, e quando eu que sou caluniada, e quando invento alguma história com meu nome? E eu? E quando eu preciso da misericórdia de Deus, e quando sou eu que preciso de ir até Ele, para receber a misericórdia dEle, para poder ouvir, nem eu te condeno. Isso é maravilhoso. E fala, de pé, segue a sua vida. Não fica parada, Jesus não reduz essa mulher a um remorso, nem faz com que ela fique parada no passado dela. Ele fala com ela, vai. Não fica remoendo aquilo que já aconteceu, porque às vezes a gente fica impedido de andar parado numa coisa que nos aconteceu. A gente fica preso no passado. Aquilo que Deus já te perdoou, está perdoado. Vai em paz e não peques mais. Peça a Deus a graça de não pecar. Peça a Deus que de verdade você tenha pavor do pecado, porque nós vamos ofendê-lo. Peça a Ele a graça. Peça a Ele a graça de ir confessar. Se liberte de quanta coisa que na sua vida te impede de viver a dignidade que você foi criada. Você foi criada para ser filha do Altíssimo. O que nos impede? Né? Quanta coisa que nós estamos amarrados, né? Eu me lembro muito de uma pessoa que, quando eu fiz mestrado, entre assim, a Santa Casa e a Federal, a escola, eu nunca vi 1 metro quadrado onde tem mais doente mental. Aquele lugar ali é uma coisa impressionante. Então, no meu período de 1 ano e meio correndo entre a Santa Casa e a Federal, eu conheci um senhor que, enquanto eu ia lá assistir a aula e voltava, ele estava no mesmo quadrado, porque ele enrolava as pernas dele com um papelão e amarrava, então ele não conseguia andar, ele ficava só assim com a perna, ele não saía do lugar. E às vezes a gente está assim, amarrado no passado, amarrado em alguma coisa mas eu fiz aquilo aquele dia, mas você já confessou, Deus já te perdoou. Às vezes a gente é que não se perdoa. Então Deus não quer nos confinar nisso. Deus quer que a gente caminhe de peito aberto, na certeza que não estamos sozinhos
que estamos com Ele, né? Que a nossa vida é isso mesmo, Deus perdoa todo dia. Todo dia eu tenho que confiar na misericórdia e no perdão dEle, por isso que Ele nos ajuda a perdoar o irmão, porque nós somos iguais, as dificuldades são essas. Se a gente não viver numa vigilância imensa, nós temos tantas ciladas que a gente cai, né? Se a gente não estiver extremamente na graça, é impressionante como a gente peca, né? O dia inteiro a gente peca, né? Então, por isso que a gente precisa ter misericórdia com o outro, né? Porque Deus tem conosco. Então, a passagem dessa mulher, somos nós, né? Somos nós, sendo, traindo a Deus pela ilusão, né? Pela ilusão. Quantas vezes, né? Nós trocamos Deus por menos que 20 moedas, né? Quantas vezes a gente já trocou, falou, isso é que eu quero na vida? Deus fica para depois, né? A gente carrega Deus muitas vezes como um apêndice, né? Como alguma coisa, brinca às vezes como uma tralha, né? Que faz parte da vida. E como que Deus está longe de ser de verdade o nosso centro, né? O nosso primeiro amor, né? Nós voltamos aqui nesse retiro para viver o primeiro amor, né? Para voltar a esse amor, né? A entender que Ele é que é tudo para nós, né? Que Ele que é o centro de todas as coisas. Tudo fora dEle vai nos enganar. Então, por isso que tudo que acontece, a gente apresenta ao Senhor e fala, isso é verdadeiro ou é mais uma enganação? Né? O dia que a gente aprender a colocar todas as coisas da verdade diante dEle, né? Aprender a não ter medo de ser desnudado pelo olhar, como essa mulher foi olhada, deixar Deus nos desnudar, né? Ficar nu diante dEle e mostrar a nossa verdade, a nossa miséria, né? Talvez quando Jesus estivesse lá mexendo naquela areia, ele deve ter pensado assim, essa turma é um pó, né? Como é que esse povo quer ser pó, é pozinho, e tem esses pensamentos, gente, que acha que é dono de tudo, que pode julgar, que pode traçar tantas regras uns para os outros, né? Que pode condenar, aonde os discípulos, onde os escribas estavam lendo lá que tinha que extirpar e matar, Jesus falava, é a oportunidade que eu tenho de resgatar e de curar, que essa é a missão dele. Então hoje nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? E pedir perdão a Ele por tantos adultérios, por tantas vezes que o trocamos por tantas ilusões, por tantas vezes que nos permitimos ser enganados, iludidos, tantas vezes que trocamos aquilo que é real por aquilo que não nos traz nada. Vamos pedir a Ele que também tenha misericórdia de nós, que também olhe por nós dentro da nossa miséria, dentro da nossa dificuldade em crer, da nossa dificuldade de assumir a nossa identidade, a nossa dignidade de filho de Deus, de entender que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pedir perdão a Ele e falar, Jesus, olhe para mim agora, como o Senhor olhou, com aquele olhar de amor para aquela mulher, para aquela pecadora, olhe para mim, veja a minha história, e também me diga, eu também não te condeno. Vamos nos sentir perdoados por Ele. Se há muito tempo a gente não confessa, vamos procurar um sacerdote, que quando a gente está diante do sacerdote em confissão, nós estamos diante de Jesus. Vamos se rasgar diante dele e fala, tenha misericórdia da minha miséria, como o Senhor teve daquela pecadora. Me dê a sua mão, me ponha de pé e fala, vá, eu não te condeno. Solta o passado e fica livre para viver aquilo que Deus tem para você. Que realmente Deus não tem o bom, Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Que nessa noite Deus possa começar a preparar o nosso coração para esse encontro, né? Para esse encontro, onde Ele vai nos olhar, onde Ele vai nos rasgar, nos desnudar e nos trazer uma vida nova com o nosso primeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por que a gente reza sempre antes pelo Espírito Santo? Porque Ele é o único comunicador perfeito. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Por isso que a gente fala assim, mas eu falei para essa tal pessoa, já expliquei, mas ela não entendeu. Porque às vezes eu não expressei como devia, né? Então a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente imagina, a gente invoca o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa de uma intercessão, né?
Quem somos nós para invocar o Espírito Santo? Então a gente pede pela esposa dele, né? Através do coração dela, para que a gente receba o Espírito Santo. Quem ensinou isso foi ela. Não tiramos isso do nada, não. Isso Nossa Senhora ensinou. Como é que vocês devem invocar o Espírito Santo? Através do meu imaculado coração. Mãe não vai ensinar um trem errado, né? Então ela ensinou como é que a gente chama. E por que a gente reza Ave Maria antes da gente falar uma palavra? Porque da mesma forma como a hora que a gente for escutar o Evangelho, a gente pede ao Espírito Santo que trabalhe o nosso coração, para que aquela semente gere o fruto em nós. Porque não adianta eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não gerar vida em mim, ok? Porque quem que escutou e não adiantou nada. Aquela palavra tem que gerar vida, eu tenho que viver aquela palavra. É assim que a nossa conversão vai acontecendo. Da mesma forma como a gente reza, para chamar o Espírito Santo, tem que ter algo para regar essa semente, que é Maria. Os grandes pregadores da igreja, os grandes santos da igreja, eles rezavam um rosário antes de falar qualquer palavra. Não era um terço, nem uma Ave Maria, não, era o rosário. Espetacular. E São Domingos, uma vez, estava tudo trancadinho para poder fazer um sermão com, na época, eram as grandes personalidades da França, da escola lá, da universidade, esperando ele para falar, e ele rezando o rosário. E aí Nossa Senhora chega para ele e fala assim: Domingos, tudo que você preparou está ótimo, mas eu trouxe uma coisa melhor para você. Tragou um livro sobre o rosário, mandou ele pregar sobre o rosário. Ele falou: como é que eu vou falar diante desse tanto de intelectual sobre o rosário? E ele faz a palestra sobre o rosário. Você imagina, eu vi tudo que você escreveu, está ótimo, viu? Mas dá uma lidinha nisso aqui, na hora de falar, dá uma lidinha nisso aqui. Espetacular, né, gente, o que essas pessoas viveram. E é disso que a gente precisa conversar, né? A gente está inserido no mundo onde só falta tempo para a gente realmente pensar no nosso lado espiritual. A gente é tão roubado, né? O tempo inteiro, é tanta preocupação o dia inteiro, é tanta coisa que tira a gente de pensar de verdade na nossa questão espiritual. Então, o quanto que a gente precisa de verdade pensar nisso, que a vida nos enrola. E a gente chega um momento que a gente fica achando que Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, é um delírio. Fala que esse negócio é de verdade? Ou isso é coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando? É real. Real. Então a gente precisa de vez em quando parar e pensar, parar e ver, parar e ler. Porque eu quero começar conversando com você sobre a primeira carta de João, do capítulo 3, no versículo 1. Tem coisa que a gente tem que ouvir e guardar para sempre. Está escrito assim: vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados, qual que é o resto? Filhos de Deus. Eu acho que de verdade, nós não temos a consciência do que significa ser filho de Deus. Essa é de uma dignidade, nós como criatura, por causa de Jesus, por causa do Filho, fomos feitos filho de Deus. Nós somos filhos adotivos por causa de Jesus. Então, porque somos filhos, somos herdeiros. E a nossa herança é a eternidade. Isso é maravilhoso, a gente não tem dimensão do que significa ser filho de Deus. E essa é uma dignidade que nós temos que carregar de uma forma tão profunda que ninguém no mundo, nenhuma situação pode tirar de você essa dignidade. Então não há um relacionamento que possa tirar, não há uma situação de doença que você possa passar. Nada arranca de nós a dignidade de sermos filhos do Altíssimo. Isso é maravilhoso, porque a hora que você pensa nisso, que você entende que você é filha dele, que você é filho dele, e não é qualquer filho, nem qualquer filho, é um filho amado, tem um monte de coisa na vida que você já não submete mais, porque você é filha dele, porque você é filho dele. E é tão lindo, né, que
Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser filho de Deus. Porque já não sabe como é que é ser filho dele. Como é que é se comportar como um filho do Altíssimo, do Rei absoluto, pura luz. Como é que é ser filho dele? Nós, essa miséria que nós somos muita carne e pouco espírito, como é que a gente vai transformar em muito espírito e pouca carne? Como é que isso vai acontecer, né? Então são duas realidades que a gente não pensa. Quando é que a gente começou a ser filho de Deus? Quando que foi? Quando? No batismo. Por isso a gente fica tão aflito para batizar os neném, né? No batismo a gente passa a ser filho de Deus. A gente passa a ser a morada da Trindade. Mas a gente não tem consciência nenhuma disso, né? Nenhuma. Consciência que a gente é filho de Deus. E porque no batismo a gente recebe a Trindade, Deus começa em nós um processo de santificação. E a gente fala, Filó, eu ser santo? Todos nós. Essa é a vocação do Filho de Deus. Pois, o que foi que Jesus falou? Em Mateus, capítulo 5, e em Levítico também está falando isso. Sede santos como o vosso Pai é santo. Filho, mas como é que é ser santo, gente? Como é que é isso? Como é que é ser santo? É santo de altar? Não. O que vocês acham? Vocês já pensaram que esse convite da santidade é para cada um de nós? Que nós, além de sermos filhos de Deus, somos convidados à santidade. Então a poesia linda que fala que o amor nos é oferecido algumas vezes na vida, várias coisas são nos oferecidas algumas vezes na vida. Mas a santidade é nos oferecida todos os dias. E a gente tem que rejeitar a santidade todos os dias. A possibilidade de trabalhar a santidade. O que de verdade passa na cabeça de vocês quando eu falo que você é convidado a ser santo? O que passa na sua cabeça? Fala, Filó, isso não é para mim? De verdade, vocês pensam nisso? Vocês falam, o que é ser santo? De verdade, o que passa na cabeça de vocês? Nós estamos aqui para caminhar junto, não é? Se essa palavra de Deus ficar muito distante, vocês não conseguem vivê-la e não conseguem ter transformação no coração de vocês. A santidade é uma possibilidade para todos nós. Esse é o convite. O que é sermos santos? É vivermos a vontade. O que foi que Jesus fez? Como é que Jesus viveu? Para o Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus não viveu para fazer a vontade dele? Do Pai, ele falava assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha vontade, Jesus come, os discípulos ficavam preocupados. Senhor, você tem que comer. Ele falava, o que me alimenta, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo para vocês são as palavras daquele que me enviou. Tudo ele voltado para o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite em oração. A gente reza 2 segundos, acho que já está tudo resolvido. Ele passou uma noite em oração para escolher os discípulos. Tudo que ele ia fazer, ele rezava, ele conversava com o Pai dele. Então ele vivia para o Pai e revelou um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que é bom, né? Só Deus é bom, não é assim que ele fala? Só Deus é bom. Um Deus misericordioso, amoroso, cuidadoso. Então Jesus revelou para nós o Pai. E como é que Jesus viveu? Viveu para o Pai e revelou esse amor do Pai no irmão. Qual que é a nossa missão? Como é que nós vamos conseguir trabalhar a nossa santificação? Amando. Qual é a vontade do Pai? É que a gente viva o amor, porque Ele é amor. Então nós como filhos só podemos deixar uma coisa no mundo: amor. Fácil, não é? Eu tenho que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu irmão como Ele nos amou. E isso consiste a santificação. Qual é a grande missão nossa? Minha, sua, de todos que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Ser filho de Deus. Eu acho que isso é difícil. É realmente assim, uma coisa tão maravilhosa
ser filho dele, porque a gente tem que reconhecer uns nos outros. Alguém tem que olhar para nós e falar: nossa, você fez igualzinho o pai ia fazer? Imaginou até a gente chegar nisso? Só Deus, né? E não é brincadeira a gente dar conta de viver isso. A profissão que a gente escolheu, seja empresário, médico, advogado, engenheiro, manicure, padeiro, confeiteiro, o que vocês escolheram é o seu caminho de santificação. Então, quando alguém te pergunta: quem é você? A gente responde a nossa profissão, não é? Mas não é isso que a gente tem que responder. Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a nossa resposta, porque isso cura. Eu saber que eu não sou fruto de acaso, que minha vida é insignificante. Pode ser insignificante no mundo, mas não para Deus. O dia que a gente chegar lá, nós vamos entender que a nossa vida tem um papel no projeto de salvação de Deus que a gente não consegue compreender. Fala: mas eu só faço isso. Mas Deus sabe que isso é importante no projeto de salvação de Deus. Então não tem nenhuma vida insignificante. Até daquele menino lá numa cama, com paralisia cerebral, que não fala, que não faz nada, a vida dele tem um papel que nós não sabemos. Então isso é maravilhoso, a gente entender que pela minha profissão eu trabalho a minha santificação. Vamos ver por que a gente consegue isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil primeiro é a gente entender que Deus é o Senhor da minha vida. A gente até entende que Ele é o Criador, que Ele fez o céu e a terra, que Ele fez um tanto de coisa maravilhosa. Mas eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, tem uma distância. Que tudo eu tenho que perguntar para Ele se eu devo e se eu posso. Que tudo eu tenho que fazer a vontade dEle. Vai que Ele não está sabendo qual que é a minha. E vai que Ele vai fazer uma coisa diferente da minha. Então, como a gente não conhece o Pai, não conhece esse amor dEle, que é um amor sem medida, que é um amor que não é porque a gente fez alguma coisa, é um amor gratuito, é um amor que é eterno, é um amor que eu mesmo, ontem, hoje, sempre, é um amor que está em ação, por isso estamos aqui. Eu ainda não me dediquei para poder reconhecer esse amor de Deus. Então, para mim poder amá-lo, corresponder a esse amor, eu preciso conhecê-lo. Mas para poder conhecê-lo, eu preciso conviver com Ele. E essa é a nossa disposição. Porque Deus não vai arrombar a sua vida, Ele não vai te obrigar a crer. Deus nos criou, nos colocou aqui no mundo e fala: se você quiser acreditar, se você quiser caminhar comigo, a gente vive da liberdade. Um Deus que, se você parar e avaliar todas as plantas que tem no mundo, a gente fica em estado de choque, com tanta criatividade, não é assim? Como é que Deus criou nas orquídeas, tantas orquídeas diferentes, nas cores, você fala: não é possível, mas Ele estava inspirado. Aí você pega tantas coisas, da mesma forma Ele fez cada um de nós. Não tem ninguém que repete no mundo. Da mesma forma como Ele chamou milhões e milhões de santos, de várias idades, raça, cultura, dinheiro, posição financeira. Ele escolheu, Ele chamou. Então o céu é uma multiplicação de santos, de uma extremamente original. Ninguém consegue repetir. Para cada um Ele chamou de um jeito diferente na santificação. Por mais que a gente tenha um encantamento com algum santo, nenhum de nós repete a vida do outro, porque Deus nos chama de uma forma original na santidade. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ser santo para quem vê? Deus. Ninguém precisa reconhecer, é Ele, né? Então nós precisamos desenvolver, a primeira coisa é o amor a Deus. A gente não consegue amar a Deus do jeito que Ele nos ama. Que eu vou repetir uma coisa para vocês guardem isso, que essas coisas que eu estou falando para vocês é preciosa para a gente ser curado. Cada um de nós é filho, pensa nisso, que Ele te pôs na mão, te amassou, sonhou, te fez. Eu brinco com as crianças lá no consultório, sabia que Ele ficou sentado com os anjinhos pensando se o seu cabelo ia ficar mais lindo, anelado, lisinho? Ele teve uma reunião para saber, porque a gente não estraga o cabelo que Deus deu, não devia, né? Mas a gente estraga tudo, faz tudo errado, fica confusão. Então Ele fez, soprou e nos colocou para viver, que Deus nos chamou a uma vida de amor e não de dor.
Se a nossa vida está no meio do caminho, tem um trem, tá doendo demais, tem um trem errado para falar com Ele. E com Ele a gente reclama, a gente não murmura. Vou sempre repetir essas coisas para vocês poderem guardar. Como é que a gente reclama? Chega perto dele e fala com ele: está tão ruim, está difícil, não estou gostando, está difícil demais, não estou dando conta, o senhor está percebendo que eu estou só chorando? Fala com ele. Mas eu acredito que o senhor é meu pai, isso pode mudar tudo. Aí você deu um voto de confiança. Isso é reclamar. Murmurar não pode. Você chega perto do outro e fala: você viu o que Deus fez comigo? Pai não está bom, ele está de mal de mim. Não pode. Porque Deus não quer filho murmurento, está escrito na palavra. Mas eu posso ir lá e queixar, porque Ele é meu pai. A gente tem que ter essa relação de confiança. Ele é meu pai. O dia que a gente entender que tem pai, você tem medo de quê? Nada. Porque o máximo que podem fazer comigo é matar o corpo. Jesus falou o que na Bíblia sobre isso? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ó, se matar o corpo, estou de lucro, eu vou como Marte, né? Olha que espetáculo. Chego mais depressa no céu. Não que eu queira, não estou falando que a gente não pode ter medo. Ok? Lembra de Madre Teresa de Calcutá, quando pagaram para matá-la? Lembra disso? Sabe dessa história, não? Um homem imenso, grandão, negro imenso. Madre Teresa, uma isca, né, gente? Uma isca. Parou aquele homem em frente a ela. E ele veio para matá-la. E o braço dele não conseguiu mexer. E ela ficou paradinha diante dele. Falou com ele: faça o que você veio fazer. E ele não conseguiu mexer. Ele ficou tão impressionado que virou o braço direito dela, né? De quem ia matar, virou o defensor de Madre Teresa. E defendia, acompanhava ela em todos os lugares. Era um armário, andando com a Madre Teresa. É Deus, não é? Ele não conseguiu mexer diante dela. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem encostar na sua alma. Porque a nossa alma, quem encosta é nosso Pai. Nós somos dele e ninguém vai roubar a gente dele. Ninguém. Essa é a certeza que a gente tem. Você pode estar na cama com um câncer te consumindo, você é dele. Ninguém tira a sua dignidade, mesmo que a doença tente tirar. Você é maravilhosa, maravilhoso aos olhos do seu Pai. Isso é, não existe um Deus tão apaixonante como esse, né, gente? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Nós somos filhos dele, que nos deu a liberdade, nos criou para sermos dele. Temos até o direito de reclamar com ele, mas precisamos de pedir a ele: me dê a graça de vos amar, me dê a graça de vos temer. Não é temer de ter medo de Deus, mas ter respeito por ele, porque ele é o nosso Criador, é aquele que sonhou conosco, é o nosso Pai. Fala: me ajuda a ser um filho, igual o Senhor olhou para Jó, e quando o demônio chegou lá, só falou com ele assim: onde você estava? Está escrito no livro. Falou: eu estava andando aí pelo mundo, tormentando seus filhos. Viu que ninguém te é fiel? Deus falou: mas lá Jó, olha que filho que eu tenho. Falou: também você deu tudo para Jó, ué. Você deu um tanto de filho lindo, deu todas as riquezas do mundo para Jó, ué. Ele tem que te amar. Ele falou: não é verdade, eu dei tudo para Jó, mas você pode encostar nas coisas de Jó, não pode encostar nele, e você verá que ele permanecerá fiel. Ó, tirou tudo. Os filhos morreram, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo de uma hora para outra. E Deus falou: você só não pode mexer com Jó. O que Jó fez nessa hora, vocês lembram? Quando ele ficou sabendo que todos os filhos morreram, gado morreu, tudo que ele tinha acabou, todas as fazendas pegaram fogo. Vocês leram isso na Bíblia, o que ele fez nessa hora? Ele rasga a roupa e fala: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do meu Deus. Aí Deus falou com o demônio assim: viu, não te falei? Meu filho. O demônio falou: também, você só tirou isso, não deixou encostar nele. Deus só pode encostar, mas não pode tirar a vida dele. Ele foi tomado de lepra e ficava sentado na cinza, coçando com um caco de telha. A mulher dele falava assim: blasfema contra esse Deus. Ele falou: eu não. Foi até o fim, sem blasfemar, até que Deus veio conversar com ele e restituiu ele não sei quantas vezes mais. Leiam, o livro de Jó é maravilhoso. Aí Jó fala: eu antes ouvia dizer que o Senhor existia, agora meus olhos te viram. É isso que nós temos que viver, é essa virada de chave. O que eu desejo para vocês é que vocês cresçam na intimidade tamanha com o Pai, que o que vocês vão viver com Ele não é o que eu conto para vocês, mas é o que vocês vão falar comigo: eu vi Deus, eu ouvi
o meu pai. Eu me entreguei ao meu pai e ele mudou. Eu consegui me abandonar nas mãos dele e deixar que o amor dele me conduzisse. Eu deixei de preocupar com tudo. E agora eu sou dele. Falo, sim senhor, onde é que o senhor quer ir? Igual o menino de 2 anos que me encanta, ele chupando o bico ainda, que já custa tirar os bicos. E ele dá a mão para o pai. O pai anda, ele anda. O pai para, ele não pergunta por quê. Fica lá olhando as coisas, o pai está parado. De repente o pai anda, ele anda também. Não reclama de nada. Absolutamente entregue ao pai. Esse é meu sonho de consumo. Isso é maravilhoso. Deixa o pai te conduzir pelo amor que ele tem na sua vida. Fala, eu vou me entregar ao amor, porque eu sou completamente amada, como ninguém é amado. A gente tem que pedir essas graças a ele. Fala, me dá a graça de sentir esse amor. Porque aí eu não vou aceitar nenhuma migalha que o mundo fica querendo me oferecer, querer me seduzir, esses rapazinhos querendo levar vocês no bico, tudo mentira. As meninas querendo enrolar os moços, tudo mentira. Fala, eu tenho um outro parâmetro de amor, que é ser amado por Deus. Se não for parecido com esse, não vale. A gente passa a ter outro parâmetro. A gente deixa de ser mendigo de afeto. Não é qualquer coisa que nos seduz mais, porque a gente tem um outro amor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um presente que nós temos, que a gente não tem dimensão dele. Lembra, fomos criados para o amor que vai ser eterno. Então fala, me ajuda, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, porque eu quero que de verdade o Senhor reine na minha vida, de verdade o Senhor seja meu Deus, de verdade o meu Pai. De verdade eu quero levantar e falar a seu dispor. De verdade eu quero falar, eu estou fazendo conforme o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? A tudo perguntar para Ele, eu posso, não posso, eu devo, não devo? Isso te agrada, não te agrada? É assim que o Senhor me quer como filha? Eu só estou aqui para te amar, porque só tem agora. Me ajuda a levar meus irmãos, me ajuda a ser a extensão do seu amor, da sua misericórdia, me ajuda a revelar ao mundo que tem um Pai de verdade, um Deus que transforma todas as coisas, me ajuda, porque tudo que a gente vai fazer, a gente depende de quem? Tudo, até para amar a Deus eu dependo da graça dele para amá-lo, porque a gente não é capaz de nada, mas tudo depende da graça para conseguir fazer, porque essa é só uma parte da santificação, que é difícil. Esse é o primeiro mandamento. Então como é que a gente tem dificuldade de viver os mandamentos da lei de Deus? Esse é o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Imagina Moisés que conversava com ele. Moisés, quando depois conversava com Deus, ele tinha que tampar o rosto, que ele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Nós somos igualzinhos. A gente reza, consegue ser pior. Rezou errado. Eu falei, rezou por Deus errado. O Deus de Moisés brilhava o rosto, ele brilhava tanto que tinha que tampar, que o povo não dava conta. O povo falava, acabou de conversar com Deus, viu Deus, olha o estado que está. O rosto dele brilha. Olha que coisa espetacular, isso foi real. Isso é ilusão, não está escrito na palavra. Por que a gente não vive isso? Eu fico pensando, por que a gente não vive isso? Porque a gente de verdade, a gente não tem tempo para Deus. Está longe dele ser o nosso Senhor de verdade, né? O Senhor da nossa vida. A gente entender que a gente tem um encontro marcado com Ele. Já marcado, nós não sabemos o dia e a hora, mas está marcado. A gente não se prepara para esse encontro. A gente de verdade não preocupa com as realidades do céu. Deus Pai faz uma queixa nossa. Faz várias, né? Mas de vez em quando eu lembro de alguma. Ele falou, não foi comigo não, né, gente? Porque eu não tenho essa capacidade não. Ele falou para Catarina de Siena. Ele falou, Catarina, meus filhos ficam tão preocupados, ficam tão tristes, se eles não conseguem uma casa, um carro e tantos bens materiais. Mas eu não vejo um filho meu sofrer porque não conseguiu um bem espiritual. Aí a gente murcha, né, diante dele. Porque de verdade, qual foi a última vez que você pediu a Deus um dom espiritual? A gente chega assim, eu preciso do emprego, eu preciso da viagem, eu preciso disso, o marido precisa daquilo, o menino precisa daquilo, obrigado, tchau, vai embora. Ele fala, conversa nem continuou, me dispensou. E ele fala, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Então o nosso crescimento é aqui. Então, como a gente não sabe rezar, não sabe falar nada, fala com ele. O Senhor que é meu Pai, olha para a minha vida e veja quais são os dons espirituais que eu preciso
para viver exatamente como o Senhor queria que eu vivesse. É assim, igual menino. A gente tem que entender que a gente é dependente de Deus igual filho, igual criança que não faz nada sem a mãe e o pai. Essa é uma parte que já não é fácil. Agora, a segunda parte da nossa santificação, que é amar o irmão. Você até ficou apertado agora, não foi? Você até olhou e falou: ih, filho, se depender disso, você é santa não. Não é assim? Mas é porque é um desafio. Quando Jesus fala assim: ame o seu inimigo, ame aquele que faz mal para você, ame aquele que fala mal de você, ame aquele que prepara uma armadilha para você cair. É fácil? Claro que não, quer ir lá e matar bem picadinho, mas ele falou: não matarás. Porque se a gente amar o irmão, a gente cumpre o resto dos mandamentos. Eu não vou matar, eu não vou falar mal, não vou julgar, não vou fazer nada de errado com o outro, não vou cometer adultério, não vou querer a cor do outro, não vou querer nada. Eu vou amar, vou cuidar do outro, daquele que é insuportável, daquele que me atravessa na garganta. Mas não precisa chorar, deixa eu te explicar. A gente pede a Jesus para amá-lo. Fala: Jesus, o Senhor morreu na cruz por ele também. Então não pode ser tão ordinário. Só que eu só consigo ver o lado ordinário, porque eu sou humana. Então por que eu não amo? Por que eu não consigo conviver com ele? Porque eu amo pouco, porque o seu amor ainda não está em mim. Então me ajuda a amá-lo e me ajuda a vê-lo com os seus olhos. E aí, uma sugestão, que eu já fiz isso, por isso que eu estou te contando, porque eu já fiz. Aquele que é mais custoso de você amar é o seu caminho de santidade. Coloque ele no altar cada missa que você assistir. Aquele marido muito difícil, você fala: agora eu mato, separo, aquela sogra que você quer pegar ela, cozinhar a sogra. É o seu caminho de santificação. Então eles não são aquelas: isso é um empecilho para a minha vida. Não. Você é o meu caminho para me chegar a Deus. Porque eu tenho que exercitar com você a paciência, tolerância. E São Paulo é tão engraçado que quando ele vê que a gente vai conseguir amar, fala assim: suportai-vos uns aos outros. São Paulo não entendeu a miséria, falou: gente, então faz assim, já que vocês não dão conta, suporta uns aos outros. O que vai fazer? Suportai-vos uns aos outros. Mas entregue, fala com Jesus: vai pôr estrelinha para mim, para diminuir meu tempo de purgatório. Porque nós somos chamados à santidade. E aí, quando eu fico pensando muito, tem situações tão difíceis que a gente vive, pessoas tão difíceis, né? Tão difíceis, com tanta soberba, tanta bobagem, tanto nada, né? Que eu brinco assim, fica todo mundo sem banho, que fede tudo igual. E aí a gente pensa, quando fica muito, muito difícil, pensa no momento da sua morte, que você vai estar diante dele. E determinadas situações serão ridículas. Nós vamos ter vergonha. Fala: Jesus, isso para a eternidade vale o quê? Nada, então larga para lá. Releva. Releva, Senhor. Sabe por quê? Me ajuda a relevar. Isso diante, a hora que eu chegar diante do Senhor, que eu vou ter uma alegria indizível, que eu vou ficar enlouquecida diante dele. Isso serviu para quê? Para perder tempo, bobagem. Mas reze. Isso então é fácil o caminho da santificação? Não, porque ela exige a renúncia de mim. Quando eu deveria pisar, quando eu deveria retribuir na mesma moeda, quando eu deveria falar com o outro te agride, você responde com a mansidão. Porque mansidão e humildade tem que andar, são duas irmãs gêmeas. Humildade ganha o coração de Deus, é saber que nós somos dependentes de Deus. E a mansidão ganha o coração do irmão, que quando ele vem e fala e grita diante de você, você olha para ele com amor e fala: tadinho, ainda não conhece Jesus. Você não pode reagir. Olha para ele com amor e reza por ele. Isso é mansidão. Mas esse trabalho, por isso que a santificação é tão difícil. Porque se a gente for reagir na nossa carne, nós matamos. Nós pomos o pé para o outro cair, nós vamos fazer alguma coisa de errado com o outro, porque somos humanos. Mas Jesus pediu para além e falou: lembra quem você é. A sua dignidade não é daqui não. Você está aqui na terra, mas você pertence ao céu. Nós somos cidadãos do céu. É assim.
Então nós nascemos para coisas muito grandes, nós não temos dimensão delas. Então não vamos reduzir a nossa vida a ódio, a mágoa. Nada diante de Deus vale nada. Mas sem Ele nós não damos conta. Porque nós somos carne. Nós queremos brigar. Nós queremos reagir. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus só viria à força. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar em mim um tanto de coisa que tem que morrer para que Deus nasça em mim. A primeira coisa que eu tenho que tirar de mim é o egoísmo. Eu quero tudo para mim, eu, até virar nós, só luta. Hoje eu fiz mais um discurso lá no CTI. Falei, gente, meu sonho é paliar, nós temos que fazer paliar soberba. Tirar o eu e pôr nós. Desde quando o CTI funciona eu? Nós somos equipe. Mesmo que não esteja todo mundo junto, você fala na corrida de leito. Nós prescrevemos tal remédio. Mas estava só eu de plantão, mas é nós. Equipe. E até da consciência de equipe. Uma luta. Porque nós temos um problema de querer ser melhor, querer ser o maior, querer ser mais importante. Uma luta. O que é importante é Deus, nosso Senhor. Gente. O resto é nada. Nós somos as graças que Ele dá, os talentos que Ele deu. E que a gente põe em prática. Não enterra não, porque não vai dar certo. É isso que nós temos que aprender. Nós somos irmãos. Uns já descobriram, outros não. Nós vamos levando. Vai ajudando o irmãozinho. Fala, minha filha, deixa eu te contar. A vida não é aqui, é mais na frente. Nós estamos aqui para amar a Deus, amar o irmão. Fácil? Não, não é. O que eu vim trazer hoje é difícil mesmo. Quem pode nos ajudar? Além de Jesus. Ah, lindeza ali. Ó. Nós temos que dar a mão para ela. Outro dia eu falei com ela, eu não sou digna nem de segurar a sua mão, mas na barra da saia, né, a gente carrega. Anda na barra da saia da mãe, igual menina na roça, né? Assim que a gente já segura a barra da saia da mãe para não perder. Fala só, eu vou agarrar na barra de sua saia, o pessoal já conhece o caminho da santificação. A Senhora nos ajude, nos conduza nesse caminho que não é fácil, porque nós somos humanos. Então vocês imaginam, para a gente poder fazer tudo que eu estou sugerindo, porque isso também é um processo na minha vida. Se eu não viver a vida de oração, se eu não viver a vida eucarística, se eu não viver confessando, como é que nós vamos dar conta? Vamos? Não. Então cada vez que eu recebo Jesus na Eucaristia, é uma oportunidade dele trabalhar em nós a nossa miséria. Cada vez que você recebe, você fala, obrigado, porque o Senhor vê em minha miséria. Trabalhe em mim o que é mais urgente hoje, né, meu filho? E vamos. E vamos. E aquelas pessoas que Ele te colocou no caminho hoje, aquelas mais difíceis, tem hora que a gente fala com Ele, por ti. Vou fazer isso por sua causa, por amor a ti. Até depois eu conseguir amar o irmão. Se o processo de santificação fosse fácil, Jesus não ia nos pedir isso? Porque quando a gente lê as bem-aventuranças, que é o cumprimento da nossa vida, quem é? Aquilo é o autorretrato de quem? De Jesus. Ele que foi manso, ele que foi humilde, ele que foi misericordioso, ele que foi pobre, ele que foi tudo. Que lá é a autobiografia dele. Nós estamos aqui para imitá-lo. Então ser santo é andar no passo dele. O que não der conta fala, como é que faz esse negocinho aqui mesmo? Está difícil. Faz para mim. Faz para mim, Senhor. Eu descobri isso com um santo, que era o diretor espiritual de Padre Pio, gente fraca, né? E aí, quando a situação era muito difícil, isso é Jesus que conta, no livro Ensino e Ezo, ele conta, que o Frei chegava perto dele e falava, Senhor, só toma conta disso para mim, entregava a situação e ia embora, deixava ele com o problema. Tranquilamente, Jesus fala que ele ia embora, mó sossego, entregou. É assim. Falei, Jesus, estou aprendendo umas coisas tão maravilhosas, que eu vou fazer a mesma coisa com o Senhor, se os casos estiverem muito difíceis, falei, Jesus, só toma conta, porque está muito difícil. Agora só vai tomar conta, posso ir embora. Olha que fé é essa. A nossa é nada. Por quê? Porque nós exercitamos. Porque a fé nos é dada no batismo. É igual uma plantinha que eu tenho que regar, eu tenho que dar alimento. Como é que eu vou ter fé todo dia? Se eu rezar, se eu me encontrar com Ele, se eu pedir a Ele a graça, se eu me alimentar na Eucaristia, da palavra que me alimenta, que essas palavras eu vou lembrando para vocês gravarem no coração de vocês. A situação está difícil, está sofrendo, falo, peraí, mas eu sou filho de Deus, hein? Sofrendo por quê? Eu vou falar com Ele, hein? Vou lá, vou atrás do meu pai. Tem coisa melhor no mundo saber que tem um pai? Qualquer problema está resolvido. A situação está dificílima, porque eu não falei com meu pai, vou lá conversar com ele, falar com ele, tá bom não.
É assim, vou falar com Ele. Isso é um consolo no meu coração que não tem tamanho. Saber que o olhar dele nos acompanha o dia inteiro. Tem coisa melhor? Quando estou muito cansada, eu falo, que bom que o Senhor está vendo tudo. Que nada te escapa. Que bom. Essa intimidade, é isso que eu desejo. Nós temos que crescer no amor. Essa é a nossa marca. O cristão tem que deixar no mundo 2 marcas. Onde a gente passar, nosso rastro tem que ser de amor. Não é só do perfume Chanel, não. E alegria. Porque depois que eu tenho consciência que eu tenho um pai, que eu posso ir lá, inclusive reclamar com ele, qual é o problema que nós temos? Qual o medo que eu tenho na vida? Nenhum. Filemão não tem confiança, porque não exercitou ainda, que pode entregar. Começa entregando. Deus é tão bom, mas é tão bom, que eu fico horrorizado com ele. Falo, que bom que o Senhor não perdeu a paciência com a gente. Falo com ele, que bom que o Senhor não desistiu de mim, Jesus, que o Senhor me esperou, meu filho. Minha lerdeza. E começa a entregar coisas pequenas, né? Deus permite. Até você se abandonar. Ele permite, porque Ele é bom demais. Não existe ninguém igual a Ele, não. E Ele nos espera. Quando a gente peca, a gente fala assim, Deus me largou, agora Ele vai dar as costas. Nada. Ele fica doido te esperando. Porque a hora que a gente confessa, Ele pula no seu pescoço, te agarra e fala, é minha, é meu. Quem tira? Ninguém. Ninguém. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento no coração de vocês. Assim, fomos convidados à santidade. Porque o meu pai, Ele é santo. Eu sou filha dele, meu DNA é dele. Eu tenho que repetir no mundo o meu pai. E eu sou uma filha amada. E Ele derramou, é outra coisa que eu quero deixar no coração de vocês. Deus tem um amor tão louco por nós, que Ele não pegou o amor dele e fatiou um pedacinho para cada um que está aqui escutando, não. Guardem uma coisa, para a gente ser bem insuportável. O amor de Deus por você é único. Deus não fraciona. Então todo o amor que Ele tem é só seu. É absolutamente indiviso. É igual quando a gente recebe um convite para um casamento e fala, o convite é intransferível. É individual. O amor dele é individual, intransferível, é só seu. É claro que nós podemos fazer o que quiser com esse amor. Inclusive falar, não quero. Porque nós temos uma coisa que só um doido de amor faz. Liberdade. Mas é porque Deus não precisa de escravos. Amor é livre. A gente não obriga ninguém a amar. Então por isso que Ele quer filhos livres, que fala, pai, mas o Senhor é uma coisinha apaixonante. Ele quer juntar os filhos dele todos. Então guardem isso. Você é o filho amado. E amor é o único. Então se comporte como se você fosse a única filha dele no mundo, como se fosse o único filho dele no mundo, porque eu falo, seja insuportável. Você é a única. O olhar dele nesse momento é voltado só para você. Mas ele está muito longe. Sim, ele está lá onde eu jamais chegaria se não fosse Jesus. Mas o que faz Deus ter a proximidade conosco? O que é? O que faz eu falar pai e ele falar oi? O que é? É o amor. O amor não tem distância. É eterno, né? Então eu posso gritar por ele a qualquer hora. Mesmo que eu não dê conta de rezar, que eu esteja numa cama, se eu levantar os olhos, ele sabe que eu estou chamando por ele. Ele é o meu pai. Isso é uma coisa assim, enlouquecedora. É ter um pai. Então que a gente guarde essas coisas no coração. E que vocês não tenham o espírito abatido por nada. Nada possa abater vocês. Nada. Por quê? Porque eu sou amada. Por quem? Pelo meu pai. E Ele é o dono de tudo, inclusive da minha vida. E Ele vai mudá-la na hora que Ele quiser. Enquanto Ele não mudar, é porque ainda não está na hora de mudar. Mas Ele muda. E eu fico pensando como é que Deus acompanha a gente na nossa imaturidade, né, de fé. Na nossa pequenez. E o que eu vou contar para vocês, tem tantos anos, que eu acho que foi em 1988, eu era residente de pediatria. E eu morava no pensionato de freiras, 200 mulheres, coisa pouca, um quarteirão de mulher. E funcionava com um telefone, 200 mulheres, os moços achavam, gente, um telefone. Não tinha celular, tinha nada, 200 mulheres.
Você vê como é que, né? Isso existe. Muito bem. Um domingo, à tardinha, devia ser umas 6 horas da tarde, eu já morava no 3º andar. E eu escutei, e meu quarto já ficava de porta aberta, porque era mulherada sem fim, as meninas mais ou menos arrumando para sair com os namorados, e elas iam tudo para o meu quarto, porque lá vestiu a roupa e lá pediu opinião, sabe que a confusão de mulher arrumando? E arrumou meu cabelo e fazia que a confusão de mulher, mulher junta, mas só Deus a jeito, né? E meu quarto já ficava aberto, quem entra e sai de mulher, por ser mais mãe da turma, e a turma entrava e saía, então a porta ficava aberta, para que ficar fechada, né? Ficava aberta. E eu estava secando o cabelo, eu escutei um choro desesperador. Eu falei com Jesus assim, nossa, serviço para você, amigo, ó. Falei, G, tem gente ruim hoje. Falei com ele assim, a situação tá boa não, mas hoje é meu descanso, que hoje é domingo, entendeu? Então não tem serviço para mim hoje não. Ô, ilusão de ótica, né? Não esqueçam que eu estava de roupão e pus a escova de cabelo num bolso e cheguei no corredor de pensionato, é um corredor comprido, né, gente? Tem porta de um lado e do outro, que tem banheiros, assim, 2 banheiros no corredor imenso. Eu saí no corredor, não tinha ninguém passando no corredor. Você imagina tanto que isso é difícil, com tanto de mulher morou junto, vocês imaginam? Não tinha ninguém no corredor. Eu podia ir para a direita ou para a esquerda, né? Eu saí do meu quarto com a televisão ligada, secador na cama, eu deixei todas as portas abertas, tudo aberto, porque eu cheguei para ver quem é que estava chorando. Não fui eu, né? Fui levada, né? E eu fui para a minha direita, entrei 2 quartos na frente do meu. Eu entrei, nunca fiz isso na minha vida, só isso, Alice. Eu não bati, eu invadi um quarto. E encontrei uma moça suicidando. Foi eu? Não. Porque na verdade era uma médica que estava injetando, agachada, ajoelhada na cama, injetando na veia do pé 300 unidades de insulina. Morava sozinha, ser encontrada em horas, morta. Ela devia ser umas 3 minha, mas era uma isca, né? Não mudou muito não, ainda era menor. Eu tive uma luta corporal com ela. Arranquei a seringa dela, peguei o que eu vi assim de faca, de tesoura, e lutei com ela. E quando eu consegui domá-la, imagina, eu domando ela. Ó, deixei ela deitada, abri a porta do corredor. E tinha uma menina do nosso grupo de oração passando, que nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, Fabrícia, me traz um copo de água melada. O que você conseguir pôr de açúcar no copo, traz para mim. Ela nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, aí ela me entregou. E eu falei com a moça, toma até a última gota. Eu não vou tomar até a última gota, senão eu vou descer na sua boca toda. Agora. Aí depois que ela acalmou, que ela tomou a água toda, eu falei com ela, muito prazer, como é que você chama? Porque eu sou Filó. E aí nós fomos conversar e aí ela começou a blasfemar, falou com uma dela ficar calada. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, por que você não vai abrir a boca? Porque aquele que você não conhece, mas que te ama, me trouxe aqui. Só para quê? Para te salvar. Por quê? Porque te amo. E não quer essa vida, que eu nem sei por que você está suicidando, nem vou te perguntar por isso. Não vou. Mas eu só vou te falar uma coisa. Que se você, que a sua vida deve estar tão ruim que resolveu tirar. Uma menina que é médica, tem todo um futuro pela vida. Não vou saber por causa de que não me interessa, né? A gente não precisa estar interessado. Mas eu só quero saber de uma coisa. Se você entregar nesse momento comigo, eu e você aqui agora, vamos rezar. E se você entregar a sua vida a Jesus agora, Ele é a única pessoa que muda a sua vida. Aí, né, cutuquei Jesus, falei com ele, presta atenção, estou te garantindo, se o senhor não fizer nada, eu estou lascado, eu estou te garantindo. Olha, que a gente é imaturo na fé, né? Jesus deve ter rido demais. Eu falei, ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Então, rezamos. Nunca vi a moça, passei a ser amiga íntima, né, gente? Porque ela foi até dormir comigo, porque como é que eu deixar ela dormir sozinha depois da tentativa de autoextermínio? Foi comigo mesmo que ela foi dormir. Tirei tudo do meu quarto, que ela podia fazer uma bobagem. Ficou comigo, passamos a noite rezando terço. Eu não sei quantos rosários eu rezei com a moça. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu voltei, na hora do almoço, para poder almoçar,
Tinha um bilhetinho, nós ficava aqueles caninhos todos, tinha um bilhetinho para mim no quarto dela. Subi, falei que nós ficamos melhor amiga, eu não sabia nem o nome da moça. Subi com uma louca, ela estava lá arrumando mala. Falei, o que aconteceu? Ela falou, você não imagina o que aconteceu. Falei, o quê? A proposta aqui que eu recebi, de emprego e salarial, fiquei chocado. Falei, Jesus também, quando ele dá, ele exagera. E mudou, inclusive, de cidade. Virou toda a vida da menina, foi transformada e em 24 horas eu fiquei impressionada. Falei, não, mas caprichou com força. Até a última vez que ela mandou notícia, ela falou que tudo que ele fez, e falou, nunca mais deixo o rosário na minha vida, o terço, e nunca mais deixo a palavra de Deus. Porque Deus, quando pega né, que alguém fala, te entrego, entrega de verdade, Ele faz o que Ele quer. É isso, né, que assim, que eu quero que vocês experimentem, né, experimentem, porque esse é o nosso caminho de santificação. Pedir ao Senhor que nos conduza. Hoje eu pedi a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós para receber uma graça. A graça de deixar que somente o amor de Deus nos conduza. Isso é a graça das graças. Pedir que a gente não se preocupe com nada, mas que a gente esteja abandonado nas mãos dEle. Por quê? Porque é o amor dEle que vai nos conduzir. E se é o amor dEle que vai nos conduzir, o que pode dar errado? Nada. Por quê? Porque Ele nos ama. Então guardem isso no fundo do coração de vocês. E saiam com isso aqui cravado na alma de vocês. E andem e pisem nesse chão com a dignidade que um filho de Deus, que uma filha de Deus tem. E não permita que nada nem ninguém roube isso de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Porque esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Não são, trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo somente com um terço. Já tem a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É lindo, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados para a perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso.
e somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, não é lindo? Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, de a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então é preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço, quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário, mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro, e aqui ela fala que Jesus virá no lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, aqui nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem. Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, tem uma onipotência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17. Quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural, que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não, recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado e não cultivado isso. É uma opção, ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé,
acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Não tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa. É uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou, aonde que eu me sustento é nele, ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui que Jesus vai ensinando os discípulos e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9. Todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala: nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim: vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra, não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê para que lado ir, não vê que decisão tomar, cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada, era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida e falar: lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer. Esse homem foi, eu nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. Eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? Só está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, a nossa vida, a nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar,
Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Nós não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus, aumenta a minha fé, me ajuda a confiar quando eu sei que aquilo é uma ordem sua. Me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda a, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda a, como Abraão, que o Senhor falou, Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Quando é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. A segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta, quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim, para com isso, está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí, ele continuou gritando. Quanto mais por falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou, chamai-o. Aí as pessoas falaram, ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que é esse chamado da santidade, e a gente não se atreve a entrar. Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar, Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele, que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala, Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim, você está chamando Jesus? Bobagem, minha filha. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje gritar a Ele, Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou, me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem. Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você, não precisa insistir com a oração, não, pois eu te digo, insista. Insista. E quanto pior for o problema, mais você grita, mais insista, e Ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início, antes de você abrir a boca, Ele já sabe.
Mas não deixe de chamar por Ele. Não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora, ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Tem os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus! Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala, desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção é por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar, mentira, não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério, não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele e nele. É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim, desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama todos os momentos da nossa vida. Porque aqui fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. É só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, Madalena estava chorando. E ele fala com ela, Maria, e ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E Ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja, me ajuda a viver a vossa santíssima vontade, me ajuda, me dê confiança, me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim,
se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então, no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando que nós temos um privilégio. Nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso? Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele, não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do meu Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então, como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais Ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo sem, ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje Ele veio até nós. E vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha. Mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Ó, que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Ó, que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom, não, Filó? Não, uma vez por mês, pelo menos. Nunca leu a palavra. Oh, que bom. Maravilhoso. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar em você? Que às vezes Ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência.
Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando Ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, Ele tem sede da nossa história, da nossa vida com Ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por Ti, Jesus. Somente por Ti é que eu faço isso. Somente por Ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida, eu vou cuidar do meu irmão por Ti. Eu amo o meu irmão por causa de Ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se Ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, Ele está com fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome, por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão. Quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? É igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andaram 40 anos, para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então às vezes a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto, arranca, vamos pedir a Jesus, arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença, me arranca da minha poltrona, Senhor, do meu egoísmo, do meu comodismo, Senhor, que não quero me mover. Vão rezar, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse. Mas chama essa mesma pessoa para uma promoção, vai antes você, fala, não podia viver sem isso, gente. Preste atenção, o que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele te chama todas as vezes, chama inúmeras vezes, Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor, essa falta de coragem de assumir a minha fé, essa falta de disciplina. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso, eu arranco tudo isso, arranca para mim, me ajuda. Eu creio que o Senhor é vivo, eu creio que eu te recebi, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, eu creio. Então é preciso pensar nisso, porque quando a gente passa por situações tão difíceis,
E como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor: se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus: se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala: se podes. Jesus fala: se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dele, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno, e que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração, que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade: Jesus, eu creio, de verdade eu creio, mas me ajuda a acreditar, cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar, que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar, nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé, que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé, para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo, que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós para ter um Deus tão doce ao nosso lado, que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor, que a gente não tenha medo de viver essa fé, que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala: mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês: é real. Pode se entregar a Ele, jamais será decepcionado, jamais será traída, jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu, nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história, a minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço, e a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias: me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela: me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé pouco parecida com a sua.
que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera, como a senhora teve, mas que nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música, não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.